mas quero também desafiar você a ler a palavra do Senhor ao longo da semana. A nossa igreja, através dos grupos de apoio e pastoreio, os GAPs, está lançando um projeto que é o Projeto Piedade. Esse projeto consiste em você ler a Bíblia todo dia e meditar nela durante 7 minutos e meio, e você gastar 7 minutos e meio também orando ao Senhor nosso Deus. Então que você possa cada dia, querido, querida, ler a palavra do Senhor. Não deixe de ler a palavra de Deus. Quando lemos a palavra, como o Senhor ministra, como o Senhor trata a nossa vida através desta palavra do Senhor. Então não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de estar na presença do Senhor, que não é uma obrigação, mas é na verdade uma devoção, é o desejo de que Deus fale cada vez mais ao seu coração. Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Abra a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 14. Quero convidá-lo, Êxodo, capítulo 14, versos de 1 até ao versículo 14. Se você está do lado de alguém que não tem a palavra de Deus, compartilhe a palavra do Senhor com essa pessoa que está aí ao seu lado. Êxodo, capítulo 14, versos de 1 até o 14, diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito, o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizesse isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua cabeça mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela palavra que acaba de ser lida.
Deus, cremos que esta é a palavra do Senhor. Cremos firmemente nos fatos que ali estão, aconteceram como estão descritos, e contém mensagem para nós nesta noite. E peço agora que o teu Santo Espírito traga iluminação, para que possamos entender, compreender, apreender, aplicar essa mensagem aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, o texto que acabamos de ler, ele nos fala de uma terrível e desesperadora situação enfrentada pelo povo de Israel quando da sua saída do Egito. Depois que eles foram libertos de forma sobrenatural e miraculosa por Deus, e depois que estavam a caminho da terra prometida, felizes, e nós podemos imaginar a alegria desse povo. Durante tantos anos escravo, agora é um povo liberto. Tem até aquela música, no Egito escravo fui, ó Senhor fui, provavelmente cantando também esse cântico. Felizes eles estavam, louvando, glorificando o nome do Senhor. Mas de repente, algo aconteceu e os deixou totalmente confundidos, desorientados e desesperados. Alguém teve a infeliz ideia de olhar para trás, e no que olhou para trás viu uma poeira grande levantada. Uns alertaram os outros, e olhando mais fixamente, eles percebem que o exército egípcio, o exército mais poderoso daquela época, estava atrás deles. Os egípcios que os haviam deixado partir estavam agora com o seu poderoso exército. O exército egípcio nesta época seria hoje o exército norte-americano. Era o exército mais moderno da época. 600 carros com os seus capitães. Um exército poderosíssimo está atrás desse povo, prontos para os matar, ou talvez para os escravizar novamente. Queridos, vejam a situação desse povo. À sua frente estava uma barreira intransponível, o Mar Vermelho. Atrás, um exército poderoso. Na frente não tem saída, atrás não tem saída para eles. O que fazer numa situação crítica como esta? A não ser reclamar, a não ser lamentar, a não ser se desesperar. E foi isso que o povo fez. Talvez você que aqui veio nesta noite esteja enfrentando uma situação de desespero semelhante ao do povo de Israel. Talvez você aí, querido, talvez você esteja enfrentando uma situação como esta. Talvez você esteja vivendo uma situação para a qual você não vê e não existe saída. Você olha para trás e você não vê saída. Você olha para a frente e você não vê saída. Você olha para os lados e não há saída. E você diz, meu Deus, eu estou encurralado. Meu Deus, não há solução. E talvez você esteja vivendo um momento crítico, como o momento que estava vivendo esse povo. E o povo fica tão apavorado, tão desesperado, que levanta a sua voz contra o líder, e eles dizem, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Talvez você esteja aqui nesta noite, imaginando que vai morrer no deserto, imaginando que não tem solução para os problemas e as lutas que você está enfrentando. É por isso que nesta noite eu quero lhes falar à luz desse texto, sobre esse tema que aí está. Eu quero lhes falar nessa noite, querido, sobre a vitória sobre o desespero. E essa vitória sobre o desespero, ela está sintetizada de uma forma maravilhosa no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Eu quero ampliar esse texto nessa noite ao seu coração.
Irmãos, nestas 3 frases está a vitória sobre o desespero, a vitória sobre a crise, a vitória sobre a luta, sobre a dificuldade que está se abatendo sobre a sua vida. E nessa noite o Senhor também diz a você e a mim: não tema, esteja quieto e veja o livramento. Mas a questão é, você me olha e diz: mas como, pastor, não temer diante da circunstância? Como estar quieto e tranquilo? Como crer no livramento se não há solução para a minha vida? Preste atenção naquilo que o Senhor tem a nos dizer a todos nós nesta noite. Queridos, a vitória sobre o desespero, ela é possível quando nós aprendemos no nosso dia a dia 3 lições que Moisés ensina a esse povo no texto que nós acabamos de ler. Irmãos, a primeira lição é isso: precisamos aprender isso na nossa vida, olhar firmemente para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, precisamos aprender essa verdade bendita e maravilhosa, olhar firmemente para a pessoa de Jesus. É isso que o texto diz lá: não temas. Mas como não temer? Olhem para o Senhor. Olhem para o Senhor. Aquele povo estava olhando para trás e tinha um exército terrível. Aquele povo olhava para a frente e tinha um mar intransponível. Aquele povo olhava para o lado, um deserto maldito. Olhava o outro lado, não tinha solução. E Deus diz através de Moisés: olhe para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar firmemente para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, então nós não tememos. Então o medo vai embora. Sabe por quê, querido? Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós não tememos as ameaças do inimigo. O inimigo estava lá, mas quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós não tememos mais as ameaças do inimigo. Abra a sua Bíblia em Colossenses 2,15 e veja por que não tememos mais as ameaças do inimigo. Colossenses 2,15, abra a sua Bíblia e veja a resposta do Senhor. Colossenses 2,15 diz: e tendo Jesus Cristo de Nazaré, e tendo despojado os principados e as potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Querido, sabe o que é isto? O Senhor Jesus, Ele já amarrou, Ele já despojou o inimigo das nossas almas. Queridos, o Senhor já derrotou, o Senhor já pôs sobre o inimigo. Sabe o que isso significa, querido? Que o inimigo vem agora, mas ele já vem derrotado. O inimigo vem na sua vida, mas ele já vem despojado. Ele só pode fazer aquilo que o Senhor permitiu. O diabo, os inimigos do povo de Deus, os seus inimigos, eles vêm contra você, mas eles vêm amarrados, despojados, eles já estão derrotados pelo poder do Senhor. Era isso que Deus sabia em relação ao exército egípcio. Quando o povo olhou aquele exército, o povo se apavorou porque 600 carros de guerra, 600 capitães, tantos homens de infantaria, um exército poderoso. Eles olharam e se apavoraram, mas Deus estava vendo um exército derrotado. Deus estava vendo um exército despojado. Deus sabia que aquele exército iria perecer naquele mar. E por isso Moisés diz ao povo: não tenha medo, porque aquele exército, ele está despojado. E eu quero dizer a você nessa noite, esse chefe que está perseguindo você, ele está despojado, ele está derrotado pelo poder do Senhor. Não tenha medo, mas olhe para Jesus. Não tenha medo. Moisés vê o povo assustado e apavorado, e o povo dizia: mas Moisés, você não está olhando, não está vendo, Moisés, você não está vendo o poderio, você não vê o poderio desse exército. E Moisés não tem medo, sabe por quê? Porque aquele exército estava despojado, aquele exército não podia fazer mais nada, porque Deus estava sobre eles. Aquele exército estava derrotado, porque Jesus
Cristo de Nazaré já derrotou os nossos inimigos. Eles já estão despojados, eles já estão derrotados. O Senhor já triunfou. Tome posse da vitória nessa noite em sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sei, tem alguém te perseguindo. Eu sei, tem alguém dizendo que vai fazer e acontecer com você. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: não tenha medo, querido, porque essa pessoa está despojada. Ela pensa que tem armas, mas as suas armas não podem ser usadas se o Senhor não lhe der esse poder. Essa pessoa já está derrotada pelo poder do Senhor. E nessa noite você vai fazer essa oração aqui, e você vai dizer: Deus, eu creio que essa pessoa, eu creio que esse vizinho, eu creio que essas pessoas que se levantaram contra mim, Deus, eu creio que elas já foram despojadas, eu creio que elas já estão derrotadas, e Senhor, nessa noite eu tomo posse da tua vitória, porque o Senhor diz para Moisés: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o Senhor me revelou essa verdade, eu fiquei tão maravilhado. O Senhor dizia: filho, o exército está lá. Filho, os 600 carros estão lá, lanças, eles estão lá com as armas de guerra, com o seu poderio de guerra. Mas filho, o que o povo não sabia é que eles estavam todos amarrados e despojados. Eles já estavam todos derrotados. Eu já tinha triunfado sobre eles. Sabe como Deus olhava para aquele exército? Sabe como Deus via aquele exército? Todo lá afogado no mar. Era assim que Deus o via. Mas o povo via como um exército poderoso, mas Deus o via derrotado. Irmãos, hoje a gente olha para o inimigo das nossas almas, a gente olha para os problemas e a gente olha e diz: Deus, como vou vencer? E o Senhor diz a você: filho, não tema, fique tranquilo, porque tudo já está resolvido. Eu já venci e você vencerá por mim. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, olhar firmemente para Jesus, não temendo as ameaças das circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes são as mais ameaçadoras, mas quando nós olhamos para Jesus, não tememos as circunstâncias. Lembre-se disso. Eles olharam para trás, um exército, olharam para a frente, o mar, olharam para o lado, tinha o deserto, para o outro lado o deserto, mas o Senhor nessa noite diz: olhe para cima, olhe para Jesus, fixe o seu olhar em Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós não tememos as circunstâncias. Abra lá em Atos 27 e veja que texto maravilhoso. Atos capítulo 27. Paulo está indo para Roma. Paulo está indo no barco de navio para Roma. Paulo está enfrentando uma tempestade terrível. Mais de 14 dias sem ver o sol. E a tempestade cada vez maior. Todos já haviam desanimado, todos já haviam imaginado que não teria mais jeito. Mas olha o que acontece. Paulo agora se levanta e diz para todos aqueles ali no navio: esta noite me apareceu um anjo de Deus, do Deus a quem eu sirvo, ou do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Aleluia. Queridos, não tememos as circunstâncias, as ameaças das circunstâncias. Sabe por quê? O texto responde: o Senhor tem o controle de todas as circunstâncias que nos cercam. Ah, queridos, Paulo está lá no navio, a tempestade terrível. Irmãos, cá para nós, avião eu ainda ando, mas navio, só pela graça de Deus, só pela graça do Senhor. O avião a gente cai. Eu acho que é melhor morrer caindo de avião do que morrer afogado. Coisas de português. Quer dizer, me perdoe se você é português. Eu não posso brincar com português. Ou me perdoe se você é português, me perdoe. Que eu às vezes irmãos, eu estou falando isso que eu fui pregado numa igreja de Vila da Penha, né? E eu falo às vezes, né? Sou português, gente. Legítimo. Nascido na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Não é pouca coisa não, viu, irmãos? É nada mesmo. E de vez em quando eu faço brincadeira, porque eu sou português, então. Inclusive essa era uma forma que eu tinha do pessoal não encarnar muito em mim, né? Para não encarnar em você, você sabe como é que faz, você ri junto. Porque se você levar a sério, é que o pessoal encarna para valer.
né? Eu sou português, mas lá está a história, né? Então o pessoal encarnava muito e eu ria. Aí eu mesmo contava piada de português, aí não tinha mais graça. Porque português, contando piada de português, o pessoal não tem mais graça de encarnar. Pararam de encarnar, disse, opa, então consegui o que eu queria, português, mas, né, é aquela história. E lá na igreja, eu caí na bobagem, e fiz alguma graça no final mesmo, estou lá na porta, recebendo cumprimento, todo mundo abraçando, feliz da vida, achando que agradei demais. Chega uma portuguesa, sotaque e tudo, cara feia. Eu disse, em português cara feia não é fácil não, né? E ela disse, púlpito não é lugar para se brincar, pastor. Eu nunca mais quero lhe ouvir. Puxa, eu disse, Deus, para que é que eu fui brincar? Né? Quem mandou eu brincar? Então, às vezes, quando eu falo, se tem algum português aí, irmão, eu também sou português como você, então não estou desfazendo a raça. A gente ama muito Portugal, né? Então, por favor, não tem nada a ver com isso. Mas aí eu já me perdi. Eu não consigo voltar. Eu estava falando o quê? Você também já esqueceu. Eu estava falando o quê mesmo, irmão? Estava dizendo que o Senhor tem o controle de todas as circunstâncias nas suas mãos. Hein? Navio. Ah, sim, eu estava dizendo do navio, exatamente. Lembrei. Paulo está indo no navio para Roma. Se eu estava dizendo que eu tenho medo, quer dizer... Eu não sei se é, mas nunca andei muito de navio não. Mas então Paulo está indo, a questão é essa, Paulo está indo de navio para Roma. Irmãos, uma tempestade, é isso que eu ia dizer. Eu fico imaginando, um dia de tempestade. Aliás, andei sim, atravessei o Canal da Mancha e já não foi fácil. É um canalzinho bem pequeno, mas é um mar bem encapelado. E já não foi muito legal não, porque o negócio balançava muito. E aí eu fiquei pensando, exatamente, acho que foi lá que eu fiquei pensando, meu Deus, essa travessia do Canal da Mancha, que demora, não sei, se chega a demorar 1 hora, acho que não. Mas se essa travessia desse canal tem um mar que tem... Aliás, uma vez também eu fui para Ilha Grande. De onde é que se vai para Ilha Grande? É lá de onde? Mangaratiba, para Ilha Grande. Meus irmãos, quando eu vi umas ondas lá, eu fiquei exatamente pensando, Deus, se isso é tão ameaçador, o apóstolo Paulo num barquinho daqueles, e passou um dia de tempestade, e Paulo pensou, não, vai acabar a tempestade, veio o 2º dia tempestade, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º dia, 7, 8 dias tempestade. Irmãos, você sabe o que é isso? 9, 10, 11, 12, 14 dias, e Paulo diz, olha, não tínhamos mais nenhuma chance de viver. Mas aí quando chega no 14º dia, aparece o anjo do Senhor e diz a Paulo, não temas, Paulo, você irá a Roma e eu vou te livrar. Paulo, eu estou com você nesse navio e eu vou dar a você todas as vidas que aí estão. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor tem o controle de todas as circunstâncias. O Senhor tem um propósito em todas as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas. Era da vontade de Deus que Paulo fosse a Roma? Sim ou não? Era da vontade de Deus, mas deu tudo errado. Vocês acham que Paulo esperava? Não, porque a gente acha que quando é da vontade de Deus tudo vai dar certo. Mas irmãos, tudo começou a dar errado. A tempestade veio, mas o Senhor estava no controle. O Senhor diz, Paulo, não tenha medo, eu estou aí com você. Aleluia! Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas o Senhor está aí com você. O Senhor está no controle, o Senhor tem o controle. Quem olhasse aquele barquinho diria, esse barco ele vai afundar, esse barco vai edernar, mas o Senhor está olhando e o Senhor tem o controle de todas as coisas, aleluia. Mais do que isso, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E irmãos, esse texto me impressiona, sabe por quê? Porque são 14 dias. Aí sabe o que acontece? Acontece que esse barco vai, Deus diz, olha, vocês vão ter que dar lá numa ilha. E eles vão tentando levar o barco até uma ilha, o barco encalha, começa a se quebrar, ainda é distante, uns 100, 200 metros da praia. O capitão quer matar todos os presos para que não fujam, mas, aliás, os soldados, mas o capitão quer salvar Paulo, Deus no controle, e ele disse, não, cada um se salve do jeito que der. E eles foram e chegaram na praia. Aí Paulo vai
e começam a fazer uma fogueira, é chovendo, frio, e eles vão fazer uma fogueira, e Paulo vai e começa a pegar uns gravetos, e no que ele pega uns gravetos, quando ele tira a mão, uma cobra venenosa. Puxa Deus, já não basta a tempestade, ainda uma cobra venenosa. Aí aqueles homens ficaram todos olhando e disseram assim: esse aí é o pior de todos. A providência não deixou morrer no mar e vai morrer aqui. E juntou todo mundo olhando, esperando Paulo inchar e morrer com o veneno da cobra. Mas Deus está o quê? No controle de todas as circunstâncias. Deus tem o quê? Um propósito em todas as circunstâncias. Quando a cobra, a serpente se pega lá, o que é que Paulo fez? Ele sacudiu a cobra no fogo e não morreu. E aquele povo ficou esperando. E como Paulo não morreu, agora para eles Paulo é um Deus. E agora Paulo é levado ao pai de Públio, que é o dono da ilhota. Ele está com uma desinteria braba. Paulo ora, o homem fica curado. Todos aqueles homens vêm, Deus usa Paulo, cura todos eles. E ali começa a primeira igreja batista. Ali começa uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, por que tudo isso? Irmãos, Deus tem o controle. Por isso o Senhor diz, por isso Moisés diz: não temam. Mas as circunstâncias são terríveis. Não tema. O Senhor tem o controle e o Senhor tem o propósito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olhem firmemente para Jesus Cristo de Nazaré. Não olhe para o inimigo atrás. Não olhe para o mar na frente. Não olhe o deserto à direita e à esquerda. Olhe para Jesus. E quando olhamos para Jesus, não temos medo. Não temos medo, porque não tememos as ameaças do inimigo. O inimigo está despojado e derrotado. Não tememos as circunstâncias, por piores que sejam, porque sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. E o Senhor tem um propósito em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A segunda lição que nós aprendemos no texto, e precisamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. A vitória sobre o desespero é possível quando nós aprendemos a segunda lição. E a segunda lição, queridos, é confiar inteiramente na pessoa bendita do Senhor Jesus. É por isso que Moisés diz àquele povo: estejam quietos, fiquem calmos, fiquem tranquilos, confiem inteiramente no Senhor, tendo a certeza que o Senhor nunca esquece de nós. O Senhor não tinha esquecido o seu povo. O povo ficou assustado e disse: foi para isso que Deus nos trouxe a esse deserto? Foi para isso, para morrermos aqui? Era melhor estar no Egito. Mas Moisés diz: o Senhor nunca esquece, o Senhor não esqueceu de vocês. Abra esse texto e veja, irmãos, e se maravilhe com esse Jesus maravilhoso. Abra lá a sua Bíblia. Mateus 6, 45 a 48, a parte A. Marcos, irmãos. Eu falei o quê? Não, os irmãos ouviram errado. É Marcos 6, 45 a 48. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. O Senhor despede os seus discípulos. Ele vai ficar um tempo mais para buscar o Senhor. Jesus tinha esses momentos a sós. E aqui há uma lição preciosa. São os momentos a sós com o Senhor que nos dão forças para estar diante dos outros. Pessoas que não têm tempo a sós com Deus se estressam e morrem.
É uma lição que nós aprendemos. Jesus normalmente mandava os discípulos irem na frente e ele ficava sozinho com o Pai. E muitas vezes ele passava noites inteiras em oração. Noites em oração. Queridos, aprendam essa lição. Se nós não passarmos tempo sozinhos na presença do Senhor, nós não vamos suportar o dia a dia. Você está estressado? Sabe por que você está estressado, estressada? Sabe por que você está nessa situação, querido? Porque você não tem estado diante de Deus. Irmãos, eu não conheço situação mais renovadora do que estar sozinho aos pés do Senhor. Os irmãos sabem que lazer cansa? Você sabia que lazer cansa? O lazer cansa. O entretenimento cansa. É interessante isso. A gente às vezes assim, não, estou muito estressado, eu preciso tirar o fim de semana. Aí você vai para a região dos lagos, 7 horas de carro. E você briga com a família, briga com todo mundo, é uma briga danada nesse carro. Chega todo mundo brigado e a sua mulher dizendo, se fosse assim, da próxima vez eu não venho. Eu não quero, eu não te aguento mais. É um negócio, é um estresse medonho. Mas você está indo para descansar. Você está indo para desestressar. Aí chega lá, falta água, falta o pão, falta não sei o quê. É gente demais. A sua mulher vai para a cozinha trabalhar e dizer, na minha casa não faço nada. Aqui eu sou uma escrava. Vem você de novo. Irmãos, é uma tragédia. A gente muitas vezes vai. Aí você diz, eu não posso mais descansar no Brasil, tem que sair fora do Brasil para descansar. Aí você compra uma passagem e você vai para o exterior. E você chega no aeroporto e está com problema lá nos aviões. E você fica lá 3 horas, perde a conexão. Você que ia chegar em Paris, perdeu a conexão. É um rolo só. E você diz, maldita a hora em que eu pensei em viajar. Mas quando a gente vai para os pés do Senhor, nunca dá errado. Irmãos, os momentos mais extraordinários na nossa vida são os momentos a sós com o Senhor. Eu estou falando de algo que eu sei. Irmãos, quantas vezes eu chego aqui nesse gabinete em petição de miséria, quase a desabar. Sabe aquela hora que você está quase chutando o balde? Pois é. E aí você vai para os pés do Senhor. Ah, que coisa gloriosa. Jesus fazia isso. Sem isso, nós não vamos suportar viver. Talvez você esteja do jeito que você está, porque você não está tendo esse momento. Então os discípulos foram embora. Jesus ficou, subiu ao monte, ficou lá orando. Os discípulos estão lá no meio do mar, levanta uma tempestade. E sabe o que os discípulos pensam? Puxa, Jesus nos deixou para trás, né? Jesus nos abandonou. Jesus esqueceu a gente, só está pensando nele. Mas o que eles não sabiam é que Jesus lá no monte, Jesus estava olhando, e Jesus estava vendo, e Jesus sabia que eles estavam fatigados, e Jesus sabia que o vento era contrário. Jesus sabia tudo, porque o Senhor nunca esquece de nós, amém? O Senhor, queridos, Ele conhece tudo o que está acontecendo conosco. Ele sabe de tudo o que está acontecendo com você. Mas não apenas isso, o Senhor vê tudo o que está acontecendo conosco. O Senhor está vendo tudo. Talvez você esteja pensando nessa noite, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não tem lembrado de mim, nada. O Senhor está te olhando o tempo todo, como o Senhor estava olhando os seus discípulos, porque Ele nunca esquece de nós. Por isso nós podemos ficar tranquilos, confiar inteiramente no Senhor, tendo outra certeza absoluta: o Senhor nunca nos deixa sós, amém? Nunca nos deixa sós. Veja o texto, Marcos, continue lá em Marcos e veja o que diz agora. Olha o que diz lá: pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende ânimo, sou eu, não temais.
e subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no íntimo grandemente pasmados. Vocês podem imaginar a situação? A tempestade vai aumentando, e eles cada vez mais frustrados, porque Jesus os havia deixado sozinhos. E remando, e pensando, puxa, Jesus não apenas esqueceu de nós, mas o Senhor Jesus nos abandonou. Será que tem alguém aqui assim nesta noite? Se sentindo sozinho, se sentindo desamparado, achando que Deus esqueceu de você, achando que o Senhor deixou você sozinho? Olha o que aconteceu nesse texto. O Senhor viu, o Senhor estava olhando o tempo todo, na quarta vigília. A questão é, por que Jesus não foi antes? Se ele ia, e se ele foi na quarta vigília, por que não foi na terceira? Por que não foi na segunda? Por que não impediu que acontecesse? Sabe por quê? Porque eles precisavam remar. Eles precisavam criar músculos. Eles precisavam se fortalecer. Você está me olhando aí dizendo, pastor, a tempestade aqui está terrível. Jesus não está vindo não, pastor. Há irmãos que ficam e dizem, mas Deus não está respondendo, Deus não está falando nada. Eu estou aqui sozinho, o Senhor me deixou só. Eu estou remando, e nada está acontecendo. Nada está acontecendo sim. Você está ganhando músculo. Você está ganhando músculo. Você está se fortalecendo. E o Senhor olhando em você, o Senhor está de olho em você, o Senhor conhece, e você diz, mas Deus não está aparecendo, nada está acontecendo. Está acontecendo o tempo todo. Você está ganhando músculo, o Senhor está te abençoando, você está se fortalecendo na fé, você está se mantendo à tona, o Senhor está com você, e na quarta vigília, o Senhor vai até eles. E aí nós aprendemos o quê? Que o Senhor sempre está presente para nos animar. Tende bom ânimo, o Senhor sempre está presente para nos fortalecer. Não tenham medo, eu estou aqui com vocês. E quando o Senhor chegou, eles se assustaram, mas depois que eles viram que era o Senhor, então o Senhor entrou no barco, e o Senhor ali esteve e ministrou na vida deles. Queridos, o Senhor nunca nos deixa sós. Ele sempre está presente para nos animar. Ele sempre está presente para nos fortalecer. Os discípulos já estavam no limite, mas antes do limite o Senhor chegou. E a Bíblia diz que o Senhor não nos deixará ser provados o quê? Além das nossas forças, mas com o problema e a luta, Ele nos dará sempre o quê? O escape. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, fique tranquilo. Quantos de vocês estão intranquilos, assustados, apavorados, achando que o Senhor esqueceu de você? E pensando, eu estou aqui nessa situação, Deus só pode ter esquecido de mim. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Deus me deixou sozinho. Talvez os discípulos sentiam exatamente assim. Puxa, quando mais precisamos de Jesus, o Senhor nos deixou sozinhos. Quando mais precisávamos dele, e eles estão lá, o Senhor está olhando, o Senhor está vendo. E na quarta vigília, o Senhor chegou. Você está olhando para mim? Na quarta vigília, Ele sempre chegará na sua vida. Na quarta vigília, Ele sempre chegará, porque Ele nunca nos deixa sós. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, há uma terceira lição nesse texto. Lições que nos ensinam a ter vitória sobre o desespero. A vitória sobre o desespero não é possível quando nós aprendemos a terceira lição que Moisés ensina naquele texto. E a terceira lição é essa: descansar completamente na pessoa bendita do Senhor Jesus. É isso que Moisés diz: vejam o livramento.
Vejam o livramento, descansem, porque há um livramento. Irmãos, essa verdade, o Senhor a tem ministrado na minha vida. Há sempre um livramento, há sempre um escape de Deus, sempre, não importa a situação, Deus sempre tem um livramento, Deus sempre tem um escape. Sabendo, irmãos, sim, por que é que eu posso descansar e ver o livramento? Porque eu sei que o livramento virá no tempo do Senhor. Abra lá em Atos 12, versículos 5 e 6, e vejam outro texto preciosíssimo da palavra de Deus. Atos 12, 5 e 6, e deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Atos 12, 5 e 6. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Olha aqui o poder da oração da igreja, a igreja que ora. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, algemas, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Queridos, por que Pedro estava dormindo? Vocês não acham estranho? Numa prisão, na expectativa de ser levado para ser morto, porque na noite anterior, Tiago tinha sido levado e foi morto. E Pedro sabia disso. Ontem Tiago foi levado e morto. Hoje pode ser a minha vez. Mas Pedro estava o quê? Dormindo. Sabe por quê? Porque eu sabia que o livramento viria no tempo do Senhor. E sabe duas coisas maravilhosas, queridos? Precisamos aprender. O Senhor sempre age no tempo oportuno. O Senhor tem um tempo oportuno. Por isso nós podemos esperar com paciência. Meu irmão, espera. Irmã, espera. Há um tempo oportuno. Mas o Senhor tem um outro tempo. É o tempo perfeito. É o Kairós de Deus. E nós podemos esperar com tranquilidade. Porque o Kairós de Deus virá quando o Senhor trará livramento para a nossa vida. Eu não sei quando é o tempo de Deus, mas eu sei que o tempo do Senhor virá. E isso me leva a descansar. E eu posso dormir em meio às provas e às aflições. Ali estavam aqueles homens brabos, ali estavam aqueles carcereiros. Pedro estava preso ali, e Pedro estava lá. Que ele me perdoe, tirando um ronquinho bem gostoso, tranquilo, dormia como criança. E provavelmente aqueles algozes, aqueles verdugos, olhavam para Pedro e deviam não entender nada, dizendo: como é que ele pode dormir desse jeito, sabendo que vai morrer? Por que é que ele dormia tão tranquilo? Porque ele descansava completamente no Senhor. Ele sabia que o livramento viria. Irmão, eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você aí na internet tome posse dessa palavra agora. O seu livramento virá. O seu livramento virá. Tome posse em nome de Jesus. O seu livramento virá. E você pode confiar. Por isso Moisés disse: não temam, fiquem quietos, vejam o livramento. Esses egípcios, vocês nunca mais os verão. Porque no tempo do Senhor, o livramento virá. Mas podemos descansar completamente no Senhor e ver o livramento. Porque há uma outra verdade maravilhosa. O livramento virá no tempo do Senhor. Mas o livramento virá pelo poder do Senhor. Veja o texto seguinte, ainda Atos capítulo 12. Veja o que diz o texto. Atos 12, 7 até ao verso 11. E eis que sobreveio. Pedro estava lá, tranquilo, sabendo que o livramento viria no tempo do Senhor. Agora o tempo de Deus chega. O poder de Deus vem sobre aquela prisão. E diz o texto: eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, o anjo, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
e caíram das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge, coloca a tua calça, coloca as sandálias, e ele o fez. Disse-lhe mais o anjo: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, que não acordaram, as sentinelas não acordaram, chegaram à porta de ferro da prisão, a qual se abriu por si mesma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a porta da prisão abriu sozinha, os guardas não acordaram, e Pedro está saindo pela porta da frente da prisão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Pedro pensa: estou tendo um sonho. E Pedro diz: oh Deus, que sonho maravilhoso, no sonho estou sendo liberto, no sonho não é sonho nada, é realidade. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro então, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, podemos descansar completamente em Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para nos livrar. O Senhor tem poder. Irmãos, quem podia tirar Pedro da prisão? Quem era o advogado? Cadê ele? Quem era o advogado? Arthur. Você não ia tirar Pedro da prisão de jeito nenhum. Quem podia tirar Pedro da prisão? Ninguém o podia tirar. Mas Pedro sabia: o meu livramento vai chegar, e o Senhor tem poder para me tirar dessa prisão. E eu quero dizer a você nessa noite: o Senhor tem poder para te tirar dessa prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder. E aí, sabe o que aconteceu? O anjo veio, a luz invadiu aquele lugar. Irmãos, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos abandonar essa racionalização da fé. Irmãos, isso que está aqui escrito é verdade de Deus e pode acontecer nos dias de hoje e aqui agora, se Deus desejar que assim aconteça. E a luz invadiu aquela prisão, e o anjo do Senhor chegou. E anjos continuam agindo nos dias de hoje, e anjos continuam atuando nos dias de hoje. E o anjo tocou, e aquela... Irmãos, quem podia abrir a algema? Quem podia abrir as algemas? Eu estava algemado, quem podia abrir? Mas o anjo tocou na algema, e a algema caiu das mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mais ainda, Pedro está dormindo, e Pedro não acorda. O sono era profundo, mas o anjo teve que cutucar Pedro, e Pedro acordou assustado. E o anjo diz: vamos embora, coloca a calça, coloca a roupa, coloca a sandália, vamos embora. E Pedro está saindo, e o soldado roncando de um lado, soldado roncando do outro, soldado roncando aqui, soldado, e Pedro está andando, e eu chego no portão, e de repente o anjo aponta, o portão se abre, e ele sai, e o anjo vai embora. Agora é com você. Aí vocês conhecem o restante dessa história, não conhecem? Pedro vai na casa de alguém, né? Correndo, bate na porta, onde a igreja está orando, né? Está lá a irmã Ruth, irmã Dias, o pessoal de oração, está todo reunido lá orando. Aí Pedro chega, bate na porta, Pedro bate, ninguém abre, e Pedro diz: Deus me salvou, os guardas vão vir atrás de mim, abre essa porta. Aí vem a menininha, abre a porta, olha, vê que é Pedro, fica tão apavorada e sai correndo: Pedro está aí, Pedro está aí. O pessoal está orando, eram batistas mesmo, estão orando lá. A menina chega e diz: Pedro está lá na porta, Pedro está lá na porta. E eu disse: tá louca, é o fantasma dele, que Pedro está lá na porta. Mas não estava orando por isso, mas não estava orando, mas não criam. E Pedro batendo: abra, pelo amor de Deus, que eles vão vir e vão me prender de novo, abre essa porta. E quando eles então vieram, eles começaram, aí deixaram de ser batistas. Aí já viu, né? Irmão, você pode imaginar o que acontece? Meus irmãos, é um negócio indescritível.
Eles estão orando, orando, e de repente Pedro está ali. É uma algazarra que ninguém se entende. Pedro diz, para um pouco, e não consegue parar. O povo pula, glória a Deus, aleluia, aquela história toda. Aí quando eles param, ele conta. Aí quando ele conta é pior ainda. E o povo louva e glorifica o nome do Senhor. O livramento virá pelo poder do Senhor para você. E aqui há duas coisas maravilhosas. Queridos, o Senhor tem poder sobrenatural para realizar o impensável. Jamais passou na cabeça de Pedro que isso acontecesse. Isso não passou nunca na cabeça dele. Ele pensou, vai ver que o irmão Arthur vai pegar um alvará de soltura, um habeas corpus, HC, e vai vir aqui e vão me livrar. Os irmãos lá do jurídico estão lá se ajudando para me tirar daqui. E eles estavam pensando em algo dessa forma. Jamais imaginavam que o impensável ia acontecer. Eles jamais podiam imaginar, queridos, que o poder sobrenatural do Senhor, Ele tem poder para realizar o impossível nas nossas vidas. Tome posse disso nessa noite. O Senhor pode realizar aquilo que você nunca imagina. Sabe qual é o nosso problema? Eu descobri. Sabe qual é o meu problema? Quando eu estou passando por um perrengue, eu fico imaginando, sabe o quê? Como é que Deus vai me livrar? E aí eu fico pensando assim, como é que Deus vai dar um jeito nisso? Eu fico pensando assim, não, mas Deus não pode dar um jeito. Esse negócio não tem jeito, nem Deus pode dar jeito. Que bobos que nós somos. O Senhor tem formas impensáveis. O Senhor tem formas impossíveis. Vocês lembram de Josué? Que Deus usou para libertar, levar o povo na terra prometida? Houve um dia em que Moisés estava lutando, Deus estava abençoando, eles estavam ganhando todas, mas o dia foi declinando, foi entardecendo. Josué pensa, Deus não pode, agora está tudo dando certo. Aí sabe o que aconteceu de repente? Josué olhou para o sol. Olha que coisa louca. Vê se isso pode ser verdade. Isso pode ser história, Carochinha. Moisés olha para o sol e diz assim, sol, para! E o sol parou. Aí Moisés disse para a lua, lua, para! E a lua parou. E Moisés continuou. Josué, eu falei que Moisés, Josué, ele diz lá, sol, para! Lua, detente! E o sol parou. E diz o texto sagrado, nunca Deus tinha atendido a oração de um homem. Porque ele pediu o impossível. Ele pediu o impensável. Sabe qual é o nosso problema? Racionais demais. Sabe o que eu falei lá para os jovens do retiro? A gente precisa ser mais louco. Nós somos certinhos demais. As coisas não acontecem na nossa vida, é certinho demais. Você é certinho demais. Aí um dia desse me ligou um deles, disse assim, pastor, lembra daquela palavra? Lembro. Olha, nós demos uma de malucos. Aonde? No McDonald's da Barra. Chegamos lá, tinha lá um grupo de jovens, e eles estavam cantando, e nós começamos a cantar, pastor, cantamos, fizemos um culto, fizemos apelo, e teve gente se convertendo, pastor. Nós demos uma de louco, tem que ser louco mesmo. Irmão, a gente tem que ser louco. A gente tem que fazer loucuras. O seu problema, o meu problema, eu reconheço isso. Esse é um problema dos históricos. O nosso problema de igreja histórica, povo histórico, é que nós somos muito acanhadinhos, sabe? A gente é muito acanhado, é muito cheio de medo, é muito cheio de coisa. Não dá. Não, esse negócio aí, não é bem por aí. Não, esse negócio, aquela história toda. Meu irmão, você pode crer no poder do seu Senhor. O Senhor tem poder. O Senhor pode realizar o impensável, coisa que não pude imaginar. O Senhor realiza. Aquilo que é impossível para mim é possível ao Senhor. Lembra daquele episódio de Sara? Hoje eu estou trocando o nome de todo mundo, só falta trocar o nome. Não, é Sara mesmo. Lembra quando o anjo chegou lá e o anjo disse, e é interessante, eu gosto disso, Sara fica lá, o orelhão atrás da porta, né? Coisa de Sara, não, né? Coisa só de Sara. E Sara está lá, e o anjo diz assim para Abraão, o ano que vem, nessa data, Sara vai ter um filho. E Sara ficou rindo. Sabe o que Sara pensou? Ela disse assim, o Senhor Deus entende muito coisa celestial, mas de ventre feminino não entende coisa nenhuma. O Senhor não sabe que não tem mais ovário, o Senhor não sabe que não tem mais nada. Isso aqui está seco, desse mato não sai mais coelho.
Ela falou. Aí o anjo disse assim: por que riu, Sara? Porventura existe alguma coisa impossível ao Senhor? Daqui a 1 ano ela vai engravidar. E onde não havia vida, o Senhor gerou vida. Onde não havia vida, o Senhor gerou vida. E nessa noite o Senhor pode gerar um Isaac em você, para a glória do seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Descansar completamente em Jesus. Ver o livramento do Senhor. Irmãos, a vitória sobre o desespero, ela é possível. Sobre todos os problemas que estamos enfrentando. Quando aprendemos no nosso dia a dia, em primeiro lugar, o que é que precisamos aprender? Olhar firmemente para Jesus. Qual é o segundo ensinamento? Confiar. O Senhor nunca esquece. O Senhor nunca nos abandona. E qual é o terceiro? Descansar completamente do Senhor. Porque o Senhor tem o tempo. Tem o tempo certo. Ainda não aconteceu porque não foi o tempo de Deus, mas vai acontecer. Em nome de Jesus, toma posse. Vai acontecer de uma forma que você não pode imaginar. De uma forma impensável, impossível, mas o sobrenatural de Deus vai agir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos aprender em nosso dia a dia a olhar firmemente para Jesus. Que possamos aprender a confiar inteiramente em Jesus, a descansar completamente em Jesus e não temer e estar tranquilos. Ah, queridos, é isso que o Senhor diz nessa noite. Não temam, estejam quietos e vede o livramento do Senhor. Você não gostaria agora de entregar o seu coração, a sua vida, os seus problemas a Jesus, experimentar no seu dia a dia o livramento do Senhor? Agora, querido e querida, é com você. A vitória está aí. A vitória é olhar firmemente para o Senhor. A vitória é você confiar inteiramente. A vitória é você descansar completamente no Senhor. Queridos, eu creio nesse texto. Pastor, mas o inimigo está lá. Querido, o inimigo está despojado, ele está vencido. Mas pastor, a circunstância é tão difícil. O Senhor tem o controle e o Senhor tem um propósito. Olhe firmemente, confie no Senhor. Ele não esqueceu de você. Ele não vai deixar você sozinho, nunca. Ele sempre chega. Ele nunca se atrasa. Ele sempre chega. Eu gosto tanto de pensar naquele texto de quem? Hoje eu estou esquecendo os nomes, mas eu vou lembrar. Lázaro. Irmãos, esse texto, Lázaro, fala tanto ao meu coração. Ah, eu fico olhando. Você pode olhar agora para Marta e Maria? Você está olhando para elas? Olha para Marta. Olhe para Maria. Chorando. Veja Marta e Maria, estão lá chorando. As duas chorando, soluçando. E no coraçãozinho delas uma mágoa. Puxa vida. Sempre recebemos Jesus. Sempre o acolhemos tão bem. Puxa, uma dizia, eu lavava os pés dele. A outra, eu fazia o que ele gostava de comer. Nós sempre nos doamos para Jesus. E quando mais precisamos, ele não estava aqui. Vocês podem ouvir o choro delas? Vocês estão ouvindo? Marta e Maria chorando. Quando mais precisamos dele, ele não estava aqui. Mas Jesus tinha dito aos discípulos, eu folgo por amor de vós, não estar lá. Irmãos, se Jesus tivesse chegado, aquele povo não teria visto não, um milagre. Irmãos, há um milagre que eu gostaria de ver. Posso confessar?
era ver um morto ressuscitar. Uma vez um pastor nessa igreja falou um negócio bem interessante. Eu disse assim: todo funeral que eu vou, eu chego perto do caixão e mando o morto ressuscitar. Quem sabe? Aí alguém perguntou: e já aconteceu? Eu disse: nunca aconteceu. Mas se Deus quiser ressuscitá-lo, não vai ser por falta de oração. Confesso a vocês que ainda não me atrevi. Talvez por medo que eu levante mesmo. E se levantar vai ser um susto, né? Mas irmãos, agora sério mesmo, você já imaginou uma pessoa morta dentro de um caixão? Aliás, ele não estava morto no caixão, ele estava já dentro do sepulcro. Já fazia 4 dias. Aliás, você sabe por que tinha 4 dias? Tem uma razão para esses 4 dias. É porque o judeu achava que durante 3 dias a alma ainda ficava por ali. Então, se fossem apenas 3 dias, eles iam dizer: não teve nada de milagre nenhum. Se era a alma que estava por aí ainda e incorporou de novo. Mas no 4º dia a alma já tinha ido embora. Então tinha morrido mesmo. Porque Jesus nunca deixa, irmãos, quando as coisas são de Deus, não tem dúvida. Não há dúvida. Ele estava morto, estava lá dentro. Aí Jesus disse: tire a pedra. E quando tiraram a pedra. Mas Marta falou antes: Senhor, já cheira mal. Aí Jesus falou: se tu creres, verás a glória de Deus. Irmãos, eles não teriam visto essa glória se Lázaro não tivesse morrido. Porque aí a questão é: Jesus não podia ressuscitar, então por que é que não impediu que Lázaro morresse? Se Jesus podia ressuscitar, por que é que não impediu? Para que eles pudessem ver uma glória que não veriam jamais. Sabe o que é que ainda não aconteceu que você está esperando? Porque Deus quer que você veja e experimente uma glória que vai mudar a sua vida. O Senhor quer que você testemunhe algo maravilhoso e poderoso. Quantos nesta noite gostariam de entregar a sua vida ao Senhor? Que Deus nos abençoe. Que você possa experimentar no seu dia a dia o livramento do Senhor para a honra e glória do seu santo, santo e bendito nome. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu sei que o tempo já está indo longe, mas eu gostaria de orar. Há um cântico, irmãos, me perdoe, tem jeito, né? Tem um cântico que diz: quem é este que faz o mar se acalmar? Vocês podem me ajudar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, igual ao meu Deus não há. E eu já tinha lá preparado. O meu Deus é um Deus de milagre. Você crê que o Senhor nessa noite pode fazer um milagre na sua vida? Você crê nisso, querido? Então, se você crê, eu quero orar com você. E eu quero convidar você, enquanto nós cantamos, a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos ao Senhor nosso Deus. Quem é este? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagre. O Senhor está olhando para você e está dizendo assim: filho, não tenha medo, fique tranquilo e veja o livramento. Você crê nisso na sua vida? Se você crê, saia do seu lugar agora, venha aqui à frente, venha lá da galeria, venha de onde você está, mas venha aqui à frente agora, porque o Senhor quer ministrar 3 ensinamentos na sua vida. O Senhor quer ministrar essa graça na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha, querido, venha em nome de Jesus. Venha e diga: Deus, eu creio, Senhor, nessa noite eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Senhor, nessa noite tire todo o medo, Senhor, tire de mim toda a intranquilidade. Senhor, eu creio no livramento do Senhor. Você crê que há um livramento de Deus para você? Então venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, venha em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa, oh Deus, abençoa, oh Espírito Santo, abençoa, oh Senhor, abençoa meu irmão, oh Senhor, abençoa minha irmã, abençoa cada um nessa noite, ó Deus. Espírito Santo,
Oh Deus, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Vem em nome de Jesus. Você crê no livramento do Senhor? Você aí na internet, você crê, querido? Levante a sua mão para o Senhor e diga a Ele: eu creio no livramento do Senhor. Eu creio. Você crê? Diga isso ao Senhor. Oh, o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, abençoe. Aleluia. Oh Pai. Amém. Oh, aleluia. Oh Deus. E ressuscitou. Glória a Deus. Igual ao Senhor não há. Oh Deus, não há. O meu Deus. Aleluia. Oh meu Deus, é um Deus de milagres. Aleluia. Oh Deus, o Senhor pode fazer na sua vida o que Ele fez com o povo de Israel. Oh Deus, oh Senhor, aleluia. E o maior milagre é operar em mim. E o maior milagre quer operar. Aleluia. Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Nós glorificamos o nome que é sobre todo nome. Senhor, a nossa oração nessa noite, ela está ancorada na tua palavra, no texto que acabamos de ler. Senhor, os inimigos estão vindo. Deus, os egípcios estão atrás de nós. Senhor, na nossa frente há um mar intransponível. Mas nessa noite nós recebemos essa palavra. E a tua palavra diz: não tenham medo. E a tua palavra diz: fiquem tranquilos. E a tua palavra diz: vejam o livramento do Senhor. Deus, eu ministro essa palavra nessa noite, na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Senhor, os inimigos estão atrás, a impossibilidade está na frente. Disseram ao teu servo, à tua serva, que não tem solução. Deus, disseram que não há cura para o seu problema. Mas o Senhor diz nessa noite: veja o livramento que eu farei. Pai, é ancorados nessa palavra, é crendo nessa palavra, que eu a ministro agora no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, e peço que o Senhor faça esse milagre para a glória do Senhor. Ó Deus, que a tua luz agora venha, que o teu anjo venha, que o teu poder venha, que a tua glória venha, que o teu milagre venha sobre a vida do teu servo e da tua serva, e que nessa noite, meu Deus, as correntes caiam, e ó Deus, cada um seja liberto da sua prisão. Ó Deus, os guardas estão dormindo, o inimigo está derrotado, ele nada pode fazer a não ser ver o teu povo sair livre, liberto pela glória do Senhor. Deus, abra agora todos os portões da impossibilidade, todos os portões da enfermidade, todos os portões, ó Deus, das lutas. Senhor, abra isso agora e liberte esse povo em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor agora quebre todas as cadeias. O Senhor é o Deus que quebra todas as cadeias. O Senhor é o Deus que quebra todas as fortalezas. Deus, que caiam agora por terra todas as cadeias do inimigo, todas as fortalezas do inimigo, todas as cadeias do pecado, toda a fortaleza do pecado, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. E ó Deus, que a tua libertação venha e que o teu milagre venha agora em nome de Jesus, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, de cada um que aqui está, Senhor, ajoelhado, de pé, aquele querido lá na internet. Deus, abençoa agora. Senhor, o seu livramento vai chegar, querido, o seu livramento vai chegar. Receba essa palavra do Senhor. Não tenha medo, fique tranquilo e veja o livramento do Senhor. Esses egípcios você nunca mais os verá, porque eles vão ser afogados no mar, porque o Senhor já triunfou sobre eles
receba a graça, a glória, o milagre do Senhor na sua vida nesta noite. E agora, Deus, eu te peço, nos despeça com a sua graça, nos leve guardados aos nossos lares, nos abençoe nesta noite. Deus, nos leve em paz e tranquilidade. Tenha uma semana abençoada. Deus, que a tua graça esteja sobre nós e que todo o desespero vá embora agora, em nome de Jesus. E ó Deus, que a tua graça, que a tua paz, que a tua tranquilidade esteja derramado sobre cada um, porque nós oramos no nome bendito, no nome invencível, no nome de Jesus, por quem oramos. E todo o povo de Deus disse amém. E agora todos de pé, vamos cantar o meu milagre, esse cântico aí. Quem é esse que fecha a boca dos leões? O seu nome é Jesus. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Já te venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus. Deus, aleluia. Os irmãos podem sentar. Um pedido último, irmãos, pelo amor de Deus, dá por em terceiro andar, compra uma coisa lá, senão eu vou ficar mal lá com o pessoal, né? Então, se não pode ficar aqui, leva para casa uma quentinha. Tá lá, festival, pizza, terceiro andar. Então, meu irmão, deixa eu dar um pulinho lá, leva logo um grupo de pizzas para sua casa e que Deus te abençoe. Ainda temos o restinho? Temos, né? Então, curve a sua cabeça, receba agora o finalzinho. Esse finalzinho é gostoso demais. Feche seus olhos e deixe o Espírito Santo agora entrar no seu coração. Amém.
Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala com o teu povo, Senhor. Oh Deus. Aleluia. Ele está trabalhando. É verdade, é verdade. Oh Deus está trabalhando na sua vida. Oh Deus. Quem será o que Deus irá fazer? Aleluia, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, louve, tá sofrendo, louve, tá sofrendo, louve, isso importa, louve. Seu louvor na frente, abrindo os caminhos, entrando os sonetes, entrando os espíritos, correndo aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Cada ilha contigo, e dois ou